sobre o corpo de cada um. Tanto o Moto como o Galaxy colocaram um acabamento de plástico na traseira e nas laterais. O coreano é mais compacto e leve, mas traz pintura brilhante que acumula mais marcas de dedos que o acetinado do rival. O conjunto de câmeras dos dois fica distribuído na vertical no canto esquerdo, só que o G30 vem com um bloco saltado, enquanto o A32 coloca as lentes sem um módulo em volta. A Motorola não ousou e ainda manteve o sensor biométrico na traseira, sob a logo da marca. Já a Samsung preferiu algo mais moderno ao deixar o leitor de impressões digitais sob a tela. Na frente, temos duas opções por note em forma de gota. A gaveta do Galaxy ainda traz slot dedicado para expansão de memória. O concorrente vai na contramão e prefere uma solução híbrida, para dividir o espaço do cartão microSD com um segundo chip de operadora. O Galaxy abre o placar pelo design mais avançado. Os dois smartphones são famosos pelo painel com taxa de atualização de 90 Hz, um número acima do padrão para a categoria, que fornece maior fluidez para animações do sistema. Porém, as fabricantes escolheram diferentes materiais. O Moto G utiliza uma tela IPS LCD ligeiramente maior, enquanto o Galaxy A vem com Super AMOLED. Isso significa que o coreano é uma opção melhor em brilho para usar em dias ensolarados. Este também conta com proteção Gorilla Glass 5, recurso ausente no rival, e tem um aproveitamento frontal maior pelas bordas mais finas. A Samsung ainda inseria uma resolução Full HD Plus superior à HD Plus presente no modelo da Motorola. Mais um ponto para o A32. Motorola e Samsung resolveram economizar nestes celulares e inseriram somente uma saída de áudio em seus dispositivos. Isso significa que você encontrará som mono e terá a imersão comprometida nesses dois, além da potência apenas mediana. O Galaxy leva vantagem no equilíbrio de frequências e consegue acertar mais em graves, médios e agudos que o Moto. Ambos oferecem conector físico para fones de ouvido, mas somente o G30 vem acompanhado do acessório na embalagem. Pela qualidade um pouco superior, o coreano marca mais um ponto. Os smartphones aqui saem da caixa com Android 11 instalado, mas interfaces distintas. A Motorola aposta em um software praticamente sem modificações, com destaque para opções de customização de fonte e ícones, além dos clássicos gestos da marca para ligar a lanterna ou abrir o aplicativo da câmera com maior facilidade. Do outro lado, a Samsung tem a One UI 3.1, que vem com tela Edge para atalhos na lateral e a possibilidade de explorar o modo escuro com a tela AMOLED para economizar bateria, fora que a fabricante costuma fornecer atualizações mais frequentes. Os recursos e sistema limpo do Moto G30 costumam atrair muitos usuários, enquanto as atualizações do Galaxy A32 geram uma longevidade maior. Temos aqui um empate. Em desempenho, será que o hardware da Qualcomm no Moto se sai melhor que o MediaTek do Galaxy? Segundo os testes de velocidade que fizemos focados no multitarefa, não foi bem assim. O A32 conseguiu completar as duas rodadas quase 2 segundos mais rápido, principalmente pela performance melhor no multitarefas. Já nos benchmarks, o Snapdragon 662 mostra a sua superioridade contra o Helio G80 e leva a melhor tanto no Antutu quanto nos indicadores do Geekbench. Em jogos, o coreano é o que explora melhor a tela para chegar a 90 FPS em alguns títulos, sem contar que os games engasgam menos nele. Outro ponto para a Samsung. Ambos os smartphones vêm equipados com uma bateria de 5.000 mAh. Isso significa que a autonomia é parecida nele, certo? Errado. As otimizações do software do A32 conseguiram um rendimento de mais de 30 horas e meia. A duração está 9 horas acima do que vimos no G30, nos nossos testes de autonomia padronizado. E como fica no tempo de carregamento? O Turbo Power de 20 watts do Moto precisa de cerca de 2 horas e meia para completar o processo, enquanto os 15 watts do adaptador do Galaxy demoram quase 20 minutos a menos que o concorrente. O modelo coreano ganha o ponto com facilidade. Os dois aparelhos entregam um conjunto quádruplo de câmeras, com funções semelhantes e liderados pelo mesmo sensor ISOCELL de 64 megapixels, que comprime 4 pixels em um. Eles conseguem boas fotos durante o dia com um nível de detalhes decente, mas à noite a nitidez cai de maneira considerável. A ultra-wide da dupla já tem uma queda maior de qualidade, mas a do Moto G acerta mais nas cores. Por sua vez, a macro do Galaxy A tem uma resolução maior, o que resulta em imagens melhores, só que ambas as lentes não possuem foco automático.
Para completar, a de desfoque deles apresenta alguns erros e não empolga para modo retrato. São grandes destaques de cada lado, damos então outro empate. Nos vídeos, os dois são limitados a gravações em Full HD. Ao menos o A32 dá uma estabilização eletrônica mais eficiente para reduzir os tremidos, apesar de não ter um foco ágil. Já o G30 decepciona à noite e sofre com ruído de fundo na captura de áudio, algo que não ocorre com o rival. É ponto para o Galaxy A32. A câmera frontal tem uma resolução maior no Galaxy. O coreano também acerta mais no tom de pele e consegue selfies de melhor qualidade em locais mais escuros do que o Moto. Os dois possuem modo retrato decente e filmam apenas em Full HD com o sensor da frente. O A32 amplia o placar. Tanto a Motorola como a Samsung trouxeram seus dispositivos oficialmente ao mercado brasileiro. O G30 veio pelo preço sugerido de R$ 1.900, enquanto o A32 chegou mais caro, por R$ 2.400. No cenário atual, o Moto ainda cobra menos, na faixa de R$ 1.200, mas a diferença entre os dois baixou bem e muitas vezes não chega a R$ 100. Contudo, qualquer diferença já é significativa no bolso do consumidor hoje em dia. Por isso, o Moto G30 anota o último ponto do duelo. O Galaxy A32 venceu o comparativo por um placar bem largo, mas nem sempre levou o ponto com tanta folga assim. O Moto G30 não ficou tão longe em som nem no desempenho para abrir os aplicativos, fora o fato de ser uma opção mais em conta para o consumidor na hora de desembolsar por ele. A Samsung venceu a Motorola com maior distância no design avançado, na qualidade superior da tela e principalmente na autonomia bem maior de bateria, sem aumentar o tempo de carregamento. Temos então ponto final em mais um comparativo de intermediários mais básicos de Motorola e Samsung. Agora queremos saber a sua opinião. Acha o Galaxy tão superior ao Moto como o placar mostrou? Qual seria a sua opção de compra no momento? Responde aí abaixo e não esqueça também de conferir este comparativo em texto lá no tudocelular.com com as melhores ofertas para os dois aparelhos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.